Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje o nosso conteúdo é Globalização e Redes Geográficas. Dando continuidade às videoaulas anteriores, hoje nós vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre a globalização e algumas características desse fenômeno. É importante que você já tenha assistido às outras videoaulas e que você já tenha feito os roteiros de atividade anteriores. O nosso roteiro dessa aula está aqui embaixo na descrição do vídeo, é só clicar no link para que a gente possa trabalhar a habilidade de hoje. Beleza, gente? Qualquer coisa, estou à disposição para conversar sobre o conteúdo, para esclarecer dúvidas, só me chamar no WhatsApp. Para começar essa aula, eu coloquei esse esqueminha aqui para a gente lembrar um pouquinho o que é globalização. A começar pelo nome, globalização é um fenômeno de escala global que tem a capacidade de conectar diferentes lugares do planeta. Como que é feita essa conexão? Como que é feita essa ligação? Principalmente através da tecnologia. Lembrando, gente, que a globalização não é um fenômeno atual, né? Ela vem acontecendo já há alguns séculos, só que atualmente ela tem sofrido uma mudança muito grande por causa da tecnologia. Então, a tecnologia hoje é o pilar da globalização. Principalmente a tecnologia que é empregada nos meios de transporte e nos meios de comunicação, que facilitam pra caramba a nossa vida, além de deixar tudo muito mais rápido. Então, essa troca de informações, troca de mercadorias, troca de culturas é muito mais fácil graças ao desenvolvimento tecnológico. Lembrando que tecnologia não é só a internet. Quando eu falo de tecnologia, eu tenho que lembrar de uma porção de coisas. Ela está presente na medicina, na agricultura, na indústria. Então, a tecnologia, ela não é só internet, tá, gente? É bom lembrar disso. Quem facilita a globalização? O capitalismo. O sistema capitalista, devido à sua busca por lucro, ao direito à propriedade privada, à intervenção mínima de governos e dos estados nessas empresas, isso facilita, dá um poder gigantesco, facilita muito o poder das grandes corporações e principalmente das empresas transnacionais, que eu ainda vou explicar como que elas funcionam nesse vídeo. Dentre as consequências da globalização, eu posso citar as coisas boas, né, o lado positivo, ou eu posso citar o lado ruim ou perverso da globalização. Coisas boas, gente, eu posso citar que esse avanço tecnológico ajuda pra caramba o nosso dia a dia. Agora vocês imaginam isso numa relação entre países, o que pode ser feito? Então, facilita o nosso dia a dia, facilita trocas econômicas, comerciais, financeiras entre os países. Então, isso é muito bom. Fora que existem inúmeros progressos aí na medicina, que podem ser espalhados para o mundo todo graças à tecnologia. E também, além da diversidade cultural, né? Nós podemos ter acesso a inúmeras culturas, a inúmeros hábitos que estão diferentes, que são diferentes e estão distantes de nós, graças aos meios de comunicação e à internet. O lado ruim, gente, é que a globalização ela provoca desigualdades. Por quê? Tecnologia é uma coisa cara. Não são todas as pessoas, muito menos todos os países que podem acompanhar esse progresso. Então, a globalização ela causa exclusão digital e desigualdade. Outra consequência ruim da globalização é o fortalecimento do crime organizado, justamente pela facilidade que se tem de comunicação, né, graças à tecnologia. E outras formas de crime surgiram também, né, na atualidade. Nós podemos citar os crimes digitais, né, são o roubo de informações pessoais por meios eletrônicos. Nós podemos citar também a divulgação das fake news, que se enquadra num tipo de crime também. E são coisas novas que surgiram graças à globalização, né? E graças à tecnologia. E infelizmente o alcance dessas coisas ruins é muito grande. Mal a gente consegue controlar.
No nosso próximo slide, na nossa próxima tela, eu coloquei algumas características da globalização. Quando eu falar em globalização, gente, vocês têm que lembrar que ela pode ocorrer de duas formas, tá? Principalmente a cultural e a econômica. Tem muitos autores que classificam a globalização econômica, eles trabalham com muito mais dedicação com a globalização econômica, mas é importante a gente lembrar que existem vários tipos. Eu gostaria que vocês observassem esse mapa que eu coloquei aqui para vocês. A gente vê um mapa mundi cheio de marcas famosas, né? E essas marcas elas estão presentes no mundo todo. Por que é interessante essa imagem? Ela nos remete ao conceito das empresas transnacionais. O que são empresas transnacionais? São empresas que estão presentes no mundo inteiro. Exemplo: Samsung, Sony, Google, Nike, Coca-Cola, McDonald's, Nestlé, dentre várias outras. Todas essas empresas que eu citei para vocês, elas não se restringem a um único território, elas estão em várias partes do mundo. E elas têm uma lógica de funcionamento que eu vou explicar para vocês já no próximo slide. Outra característica da globalização, além da disseminação de informação, hoje as informações elas chegam instantaneamente para nós, basta a gente ter um celular conectado à internet que você se conecta com o mundo, na verdade. Então, as informações são disseminadas muito rapidamente e, além disso, nós temos um aumento das relações econômicas entre os países. O que isso significa? Os países trocam mercadorias, trocam informações, existe um intercâmbio entre eles muito grande. Tudo isso graças à globalização. E isso gera, consequentemente, uma maior produção e maior consumo de bens e serviços globais. Você consome bens e serviços globais e você nem se dá conta disso. Por exemplo, quando você acessa uma plataforma de streaming, tipo a Netflix, que está presente em vários lugares do mundo, você tem acesso a filmes estrangeiros. Isso é uma forma de globalização cultural. Quando você ouve uma música internacional, quando você consome algum produto de uma rede de fast food, tudo isso faz parte de um consumo global de mercadorias. Olha que legal, né? Você nunca tinha parado para pensar nisso, né? Pessoal, como que essas empresas transnacionais elas funcionam? Como que elas se organizam no espaço? Infelizmente, não é muito bonita essa organização deles. Eles têm toda uma lógica, né? Essas empresas elas têm toda uma lógica que visa, acima de tudo, o lucro. Então eu vou explicar para vocês como que elas fazem isso, como que elas se distribuem pelo espaço. Para isso, eu gostaria que vocês acompanhassem esse esqueminha que eu fiz aqui. Vamos lá. Vamos começar com os países desenvolvidos. Galera, países desenvolvidos são aqueles países ricos, que têm economia forte, que têm melhor qualidade de vida, têm os melhores serviços, que desenvolvem tecnologia. Esses são os países desenvolvidos. Geralmente, as grandes empresas partem desses países. Você já viram alguma empresa grande sair de um país pobre? É muito difícil, né? Então, essas grandes empresas, elas saem principalmente dos países desenvolvidos. Só que dentro desses países ricos, não fica nenhuma fábrica, eles não produzem mercadorias. Onde que esses países ricos vão instalar as suas fábricas e as suas indústrias? Lá nos países pobres, nos países subdesenvolvidos. São aqueles países que têm economia mais fraca, que têm mais pobreza, né? A qualidade de vida, as condições sociais não são legais, não são boas. Por que será que os países ricos querem instalar fábricas nos países pobres? Porque eles são bonzinhos? Porque eles se preocupam com os países subdesenvolvidos? Porque eles querem ajudar na economia desses países? Claro que não, né, gente? O que os países ricos então estão procurando? Primeiro, mão de obra barata. Segundo, matéria-prima. Terceiro, flexibilização das leis trabalhistas. Em países pobres, o custo de produção é muito menor
do que num país rico. Então, lembra que eu falei para vocês que no capitalismo o que importa é o lucro? Então, o que essas empresas esperam ao instalar as suas indústrias, as suas fábricas nos países pobres? Lucro, um retorno financeiro maior. Não é para desenvolver esses lugares, tá? Em consequência, esses países pobres acabam devolvendo para os países ricos uma enorme quantidade de lucro. Aqui eu coloquei algumas características dos países ricos. Eles priorizam o lucro, eles têm as sedes das grandes empresas. O que é sede, gente? Sede é tipo um escritório. É ali que eles vão tratar do dinheiro, é ali que eles vão fazer o design de algum produto novo, eles vão mexer com essa parte. Eles não vão fabricar as coisas, eles vão projetar, eles vão fazer um projeto e mexer com a parte financeira, só. Agora, fabricar é lá no país pobre. Pega um tênis da Nike, por exemplo, um tênis original. Olha na etiquetinha, a Nike todo mundo sabe que é uma marca americana, né? Uma marca dos Estados Unidos. Olha na etiqueta e vê onde foi produzido esse tênis. Vai estar lá, made in Vietnã, made in Bangladesh, países que você nunca ouviu falar, que são extremamente pobres e que são explorados pelas grandes empresas. Por isso, gente, que a globalização ela tem sim o seu lado perverso e produz muita desigualdade, ok? Só para terminar aqui o nosso slide, nos países ricos, eles priorizam o lucro. Para lucrar, eles precisam reduzir os custos, por isso que eles procuram mão de obra barata e países onde as leis trabalhistas não são muito fortes. E, em contrapartida, é nos países ricos, nos países desenvolvidos, que se tem um maior desenvolvimento científico e tecnológico. Então, essa é a lógica de uma empresa transnacional. Ela pertence a um país ou a um grupo de países que é muito rico, só que ela vai produzir num grupo de países pobres, tá? Justamente para reduzir o custo final, o custo de produção e aumentar o lucro, ok? Pessoal, nós falamos aqui das empresas transnacionais, né, dessas grandes marcas. Nós falamos que a globalização também é um fenômeno capaz de conectar várias partes do mundo. E o que permite essa conexão? Como que essa conexão é feita? É agora que a gente vai entrar num assunto chamado redes geográficas. Eu coloquei uma definição aqui de um geógrafo muito legal, que é o Roberto Lobato Corrêa, e ele fala o seguinte: redes geográficas são o conjunto de localizações humanas articuladas entre si por meio de vias e fluxos. Isso quer dizer que redes geográficas são as redes que conectam, que são capazes de conectar vários lugares do mundo. Então, quando você pensa, por exemplo, numa empresa transnacional e nesse lance de país rico e país pobre, olha a conexão que essas empresas têm que ter com diferentes lugares do mundo. E eu não preciso só pensar em empresa transnacional, não, viu, gente? Eu posso pensar em coisas muito mais simples. Por exemplo, uma rede de rodovias, uma rede rodoviária, as estradas que conectam diferentes cidades de um país. Eu posso pensar também numa rede ferroviária, que são as linhas de trem, embora menos usadas no Brasil, mas elas mesmo assim têm a capacidade de se conectar com outros lugares. Entre outros exemplos, eu posso falar das redes bancárias, das redes urbanas. Todo esse conjunto de redes é uma maneira como que o ser humano encontrou para conectar diferentes pontos do planeta Terra. Então é muito interessante a gente estudar essa parte. Dentro dessas redes, eu tenho um grande fluxo de mercadorias, de informações, de pessoas. É o que eu vou explicar no próximo slide. Só para concluir, ainda na definição do nosso autor, a importância para a geografia das redes geográficas é enorme, pois é parte da espacialidade humana. Gente, vamos lembrar que o objeto de estudo principal da geografia é justamente compreender como o ser humano se organiza no espaço e como que é essa relação.
Por isso que o estudo de redes geográficas é importante para o nosso entendimento. Geralmente, quando a gente fala em rede, o que as pessoas pensam é rede social, né? Rede social também pode ser considerada como uma rede que conecta diferentes pessoas? Claro. Quando você entra, por exemplo, no seu Facebook ou no seu Twitter, você tem acesso a pessoas que estão longe de você. Às vezes até em outros países. Então é bem legal, tá? O conceito de redes geográficas é o conceito que liga várias partes do mundo. E dentro dessas redes eu tenho fluxos. Esses fluxos eles podem ser materiais ou imateriais. O que é um fluxo material, gente? Fluxo material é uma coisa física, é palpável, tá? Que eu posso tocar. Esses fluxos eles podem ser transportes, eles podem ser tanto os meios de transporte quanto mercadorias, tá? Ou eles podem ser pessoas, sempre considerando a ideia de movimento, tá? O que sai de um lugar e vai para o outro. O outro tipo de fluxo que nós temos é o imaterial. O que é um fluxo imaterial? Fluxo imaterial ele é virtual. Isso significa que eu não posso tocá-lo, mas eu posso ler, eu posso aproveitar desse conteúdo. Exemplos de fluxos imateriais, de troca de fluxos imateriais. Hoje em dia eu tenho um fluxo de informações gigantesco, eu tenho transações financeiras, tudo que eu faço pelo banco, gente, é automatizado. Eu não preciso nem de dinheiro físico para fazer uma compra ou para pagar alguma conta. É simplesmente pego meu celular, abro o aplicativo e está lá. Essa facilidade é totalmente virtual. O sistema do banco, o sistema dos supermercados também é todo virtual. E um outro exemplo de fluxo são as manifestações culturais. A cultura, os hábitos de outros povos, as festas, né, as crenças. Tudo isso, gente, nós temos acesso graças a essas redes geográficas. Hoje em dia, essas redes geográficas, elas são muito mais acentuadas graças à tecnologia, graças à globalização. No nosso próximo slide, eu coloquei alguns exemplos de redes. Então, eu coloquei a primeira imagem, um mapa rodoviário. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa bagunça de linhas e pontos, que essas linhas vermelhas aqui são as principais rodovias do nosso país, né? São as rodovias federais. Elas interligam várias cidades e vários polos importantes. E observem como isso é importante, gente, tanto para a nossa locomoção quanto para o transporte de mercadorias que chegam na sua casa, que saem de um lugar do país e vão para outra região completamente diferente. Então, esse mapa aqui, ele ilustra bem o que é uma rede geográfica. Assim como essa segunda imagem aqui. Eu coloquei um complexo de rodovias, muito legal, né? Eu adorei essa imagem aqui. É da China. Pensa comigo, cada curva, cada acesso que você tem aqui te leva para um lugar diferente. Olha como esse complexo de rodovias liga diferentes lugares. E a última imagem, eu quis colocar um pouquinho das grandes marcas, né, que são fruto das empresas transnacionais e como elas estão presentes em vários lugares do mundo, como elas conseguem chegar em vários lugares do mundo. Então é muito interessante eu pensar que nós vivemos num mundo conectado em redes, e essas redes não necessariamente são as virtuais, ok? Como seu Facebook, por exemplo. Nós temos infinitas formas de rede. Tenho todo um processo por trás disso, ok? Espero que a aula tenha ficado clara. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar lá no WhatsApp que eu estou à disposição, ok? Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem.